Olá, tudo bem mais uma vez? Eu sou Ado Alessandro Martins e esse é o programa Retrô, onde eu coloco para vocês uma síntese de mensagens que já foram pregadas ao longo da minha vida. E o tema para hoje é os três níveis da tentação. Quando vamos para o texto de Mateus 4, perceberemos que lá está descrita a tentação de Jesus. Quando nós lemos o texto, perceberemos que três perguntas são feitas pelo diabo. De certa forma, três níveis, três momentos em que ele tenta o Filho de Deus. Ele vai dizer: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele vai dizer também: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos anjos do Senhor dará ordem a seu respeito. E ele vai dizer também: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Existe uma teoria muito interessante sobre as necessidades humanas que é descrita pelo teórico Maslow. Aqueles que fazem o curso de administração de empresas conhecem bem essa teoria chamada teoria das necessidades de Maslow. Outros chamam também de hierarquia das necessidades de Maslow. Isso foi descrito na Teoria da Motivação Humana, publicada em 1943. Maslow define, pelo menos, ou em 5 categorias, todas as necessidades humanas. Seriam elas fisiológica, de segurança, afeto, de afetivo, estima e de autorrealização. Como dito, eu consigo perceber grande semelhança entre a teoria das necessidades ou a pirâmide de necessidade de Maslow com o modus operandi do diabo de usar para tentar o nosso Senhor. No primeiro nível, o tentador primeiramente ataca Jesus no ponto de sua maior necessidade, fome e sede. Nós todos somos assim. Nas coisas mais simples, às vezes, nós podemos cair na graça. Interessante que a palavra diz: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E no momento que Jesus teve fome, que ele estava vulnerável, imediatamente Satanás chegou diante dele. Comigo, com você, também não será diferente. Nos momentos de vulnerabilidade, são exatamente nesses momentos que o nosso adversário vai se apresentar. Graças a Deus que Jesus, em toda a sua sabedoria, vence o nosso adversário, respondendo para ele que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. No segundo nível, ele sobe um pouco a barra. A palavra diz que somente o Senhor dará ordem aos anjos. E Satanás cita um texto do Salmo 91, versos 11 e 12. E o interessante é que, embora ele use esse Salmo 91, versos 11 e 12, ele usa no sentido oposto ao original. O Salmo é uma exortação para se confiar em Deus. Porém, Satanás tenta substituir a confiança por um teste, lançando dúvidas sobre a fidelidade de Deus. O nível 2 da pirâmide das necessidades de Maslow fala sobre segurança. E Satanás traz exatamente dúvida e insegurança e coloca tudo isso diante de Jesus. Creio que esse talvez seja um dos níveis mais perigosos para o cristão do nosso tempo, uma vez que a grande maioria dos cristãos não conhece profundamente o texto sagrado e, portanto, a maior parte das suas vidas cristãs nesse patamar ainda está em desenvolvimento. É como se ele perguntasse: foi assim mesmo que Deus disse? Isso te faz lembrar alguma coisa no Éden? Não é bom? Não é bem assim que a Bíblia diz? Sabe? A tentativa de lançar essa dúvida nas nossas vidas, elas podem nos levar ao fracasso. Jamais devemos nos colocar desnecessária ou descuidadamente numa posição em que Deus tenha que fazer um milagre a fim de nos salvar dos resultados adversos de uma conduta tola. Não devemos esperar que Deus nos resgate quando, sem necessidade, nós nos precipitamos para o perigo. Ou seja, o próprio Jesus diz que isso é tentar a Deus. Para de procurar problemas. No terceiro nível, não menos importante, nós perceberemos que esse texto foi escrito no grego, Mateus 4. E geralmente, o que é escrito no grego, o mais importante, fica para o final. Geralmente, quando alguém faz uma propaganda de algo, nunca mostramos as dificuldades no início, mas as benesses do produto.
Satanás mostra a Jesus todos os reinos e suas glórias. Imagine essa cena. Interessante que eu poderia pensar que Satanás estava mostrando o Império Romano, com mais de 1 milhão de habitantes, com seu exército imbatível, marchador. Talvez ele tenha mostrado Alexandria, com seus 700 mil habitantes, ou até mesmo Antioquia, com seus 300 mil. Fato é que ele apresenta para Deus, para Jesus, a glória, a fama, o sucesso que podem ser nocivos a qualquer homem. Mas Jesus, ele soube vencer também esse nível. Ele diz: vai-te daqui, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Sejamos honestos. Será que venceríamos com Jesus todos esses níveis de tentação? Interessante que na teoria da necessidade de Maslow, a autorrealização é o que está no topo. É como se você estivesse em cima, exatamente do alto da montanha, onde Satanás mostra os reinos desse mundo. Interessante que Satanás sugere: te darei todos os reinos. Isso pode causar estranheza. Alguém pode dizer: mas Jesus não é o rei dos reis e senhor de senhores e não disse nada? Sim, ele não é rei apenas desse mundo, mas de todo o universo. Porém, esse governo complexo, esse governo que já está entregue, infelizmente, a palavra diz que jaz do maligno. O que Satanás estava tentando era mostrar a Jesus: olha, eu governo esse mundo, os homens estão nas minhas mãos, te dou tudo isso, se você fizer uma coisinha básica, só me adore. Ou seja, até hoje ele está atrás da idolatria, e nós não podemos dar a ele algo que só podemos dar a Deus. Existe uma canção de Davi Sartre que diz: o que adianta ter as riquezas desse mundo, ou ser honrado por todos, se eu não estiver perto de ti? Não sei qual é o nível em que você está sendo tentado, mas certamente, se você não está sendo tentado, você será. Seja qual for a sua tentação, devemos ter em mente que Deus tem para nós acima de todas as necessidades desse mundo. Observe que Jesus, ele vence em Mateus 4 como um homem, apenas citando a palavra, para dar-nos o entendimento de que nós também podemos fazê-lo. Que a palavra de Deus esteja no seu coração e que você consiga vencer, hoje e sempre, os 3 níveis da tentação do maligno. Um grande abraço do pastor Ado Alessandro Martins.